Esse esquema econômico, político, da pirâmide, a pirâmide que vocês veem na nota do dólar, a pirâmide que vocês veem na maçonaria, eu vou explicar cientificamente aqui, tá? Poucas pessoas detêm o controle do mercado. Essa pirâmide, ela funciona para economia e para mercado, além da questão política, também para explicar como que foram divididas as classes sociais, tá? Esse esquema econômico e político da pirâmide é reconhecido por eles como oligopólio econômico e empresarial, integrado somente por uma dinastia imperialista, que serve ao anticristo e seus ditames, certo? Poucas pessoas chegam lá. A divisão desse esquema gerencial econômico e empresarial e político se divide em 3 classes. As classes sociais, que são as dominantes, administrativas e proletárias, tá? Vai aparecer para vocês aí no vídeo. Empresas se dividem por mundial, supranacional, transnacional, multinacional, internacional e nacional. Nós vamos explicar isso. E a nível de mercado, sinarquia, uniões políticas, mercados comuns e associações. Para entendermos a gerência internacional desta ordem mundial, ou ordem de crédito, ordem mundial econômica, que surge dentro de um mercado empresarial, convém expor seus conceitos acadêmicos. É um movimento de mão de obra, tecnologia, supervisão de mercado, capital concentrado, de matéria-prima manipulada e habilidades por cotas estatais. Esse sistema é conhecido como oligopólio, uma forma evoluída do monopólio. Neles vivem os poderosos empresários, banqueiros, prestadores de serviço que controlam o mercado. Forma-se uma empresa transnacional que se torna global e seu comando central subordina diferentes cadeias produtivas pelo planeta. É uma pirâmide econômica feita de empresas filiadas com os mesmos objetivos espúrios. Essas empresas filiadas são dirigidas por uma fusão empresarial chamado trust, tá? Cuja margem de lucro é maior porque tem benefícios fiscais e jurídicos e políticos. As empresas que estão na lista deles sempre vão ser mais fortes do que as outras. É assim que a pirâmide é formada, tá? O primeiro acordo, trust, é quando se deixa de lado as características jurídicas para estabelecer um pacto de preços, determinando o território de mercado, consumo e fornecendo o que cabe a cada um dos seus integrantes. A segunda é criar uma entidade comum que absorve e gerencia as demais. E a terceira concede liberdade nominal a cada uma das empresas controladas por um acionista majoritário, que é o laranja do esquema, tá? Ou seja, aquele que se coloca como dono da empresa, tá? Ou do império que construiu, não é ele o dono. Então Apple, Facebook e todas as empresas que vocês na verdade ouviram falar, eles não têm um dono, eles têm um cartel econômico. Essas empresas são de propriedade, tá? De grupos e conglomerados. Eles só aparecem para dar aquele ar para quem está lá começando a estudar na universidade. É o seguinte, aquele ar de esperança, você pode ser ele, hein, cara? Ó, estuda que você pode ser um dia, entendeu? Um dono da Microsoft, né? Estuda que nem ele, que um dia você pode ser ele. É só para gerar essa ilusão, tá? Eu estou aqui trabalhando cientificamente como é formado um processo empresarial, econômico, transnacional, para quebrar barreiras de concorrência e fazer com que a elite nunca fique pobre, você entendeu? Nesse sentido, as filiais das empresas transnacionais se desvinculam dos nexos locais com o objetivo de formar uma pirâmide de sistema produtivo mundial integrado a uma matriz e cada vez mais independente de particularidades dos países hospedeiros, jogando com benefícios fiscais e jurídicos para quem é filiado, quebrando a concorrência. O objetivo para formar a pirâmide desses imundos, benefícios fiscais e jurídicos para todos aqueles que estão na lista empresarial deles,
Fechamento de território de mercado para o complexo dessa superioridade, onde eles vão reinar, onde eles vão predominar. Até isso é calculado. O pacto de preços para quebrar a concorrência. Todos eles vão ter o mesmo benefício e o mesmo preço, para quebrar qualquer um que esteja embaixo. Liberdade nominal, direito empresarial esquematizado. Quando que o Brasil vai conseguir quebrar os Estados Unidos nesse sentido? Nunca, senhor. Vocês têm que entender que uma vez eu falei no DVD, na época de Getúlio Vargas, que surge a teoria de que ele se matou, que na verdade não se matou, porque foi feita a investigação de que mataram ele. E a pergunta foi, por que queriam que ele morresse? Porque ele era nacionalista e estava impedindo que alguns americanos aqui extraíssem riquezas minerais do nosso país. Estava querendo fechar a porta para eles. Daí foram lá e deram um jeitinho nele. Como também falaram a mesma coisa do presidente americano, o que deram um tiro de fuzil na cabeça dele. Kennedy. Isso é estudado, hein? Universitário. Entendeu? Porque ele estava barrando o armamento e a indústria bélica, por razões que eu não sei. Mas para vocês verem como é que eles vão eliminando qualquer um que impeça o programa, tá? Ou o progresso destas determinações. Agora no nosso caso aqui, tecnológica e política. Quem está no poder está no poder, e quem está no poder está eleito por eles. Então vocês ficam aí agora pensando o seguinte: então para que serve um presidente, pastor? Figura. Para que serve Bolsonaro? Figura, senhores. As Forças Armadas é maçonaria. Forças Armadas é franco-maçonaria, senhores. Presidente é só uma figura descartável. Vocês terem uma noção que já foi feita uma acusação e já foi provado que é verdade, que Lula era um agente infiltrado dos militares antes de ele ser PT. Por que ele deixou de ser, eu não sei. Mas tem uma foto dele no camburão, fumando numa hora boa, sem algema, dentro de um camburão pela ditadura que os petistas dizem que foi a pior época do mundo para quem era esquerdista. Então há contradições em muitas delas, mas é importante que todos eles se edifiquem de que a sociedade acredite que realmente existam divisões diplomáticas, que existe realmente nação de nações e que exista política e ideologias. Eles querem que todo mundo acredite, porque foi isso que rendeu para eles. Inclusive a concorrência, a competitividade, inclusive de que a universidade é boa. Você acha que ela é boa? Você acha que o diploma vai te servir de alguma coisa? Para você que quer ficar rico e ser um cara de destaque na área, você precisa disso. Ter o sangue deles. Entendeu? Quanto à questão do processo antitrust, nós temos 3 matérias que eu vou colocar aqui para provar que isso aconteceu. O primeiro é processo antitrust empretado contra a IBM e Microsoft pela política americana. Vai aparecer a matéria para vocês aí. No caso da IBM, seu segundo processo caracterizou uma medida arbitrária da justiça que levou 13 anos para concluir que não havia material suficiente para uma ação. Para vocês terem uma noção da gravidade de que essas empresas só chegaram a ser o que são por benefícios fiscais, jurídicos e políticos. E teve processo nos Estados Unidos para provar isso. Como matéria também da ANJ, Associação Nacional de Jornais, que diz aqui: cresce a pressão política nos Estados Unidos para a regularização do monopólio das gigantes em tecnologia, porque todas elas estão na lista de empresas que chegaram por benefícios políticos, fiscais e jurídicos. Todos os Estados Unidos não chegariam a ser o que são se não tivessem tido favorecimentos e esquemas. Exemplo, o WhatsApp, que ganha integração com o Facebook e Instagram para vídeos. E para vocês poderem entender, porque são empresas de fachada, tá? Eles querem gerar o senso do acaso ou do comum, de que essas empresas vieram separadas, mas na verdade todas elas são gerenciadas por um esquema só, fazem elas crescer, fazem elas progredir, se tornarem superpotências, para lá na frente virarem uma coisa só.
Isso é monopólio, tá? Uma comprando a outra, para lá no final todas serem de um governo só. Tudo isso já está planejado, porque todas vêm de uma pirâmide ou de uma lista nominal, como falei aqui agora, de um cartel econômico e empresarial. A consolidação de uma economia transnacional também formou uma estrutura de pessoas de classe global centralizada, capaz de subjugar nações e indivíduos não favorecidos. São estas classes: a dominante, transnacional, que alguns de vocês conhecem como bases internacionais do Clube de Bilderberg, CFR, Comissão Trilateral e etc. E a elite política, a elite global, são agentes, né, dessa dinastia, inclusive da visão eletrônica disso e tecnológica disso. Por baixo vem a classe administrativa, nacional, corporações de mercado, bancos, economistas e etc. Mas fazem parte do clã da mesma forma ou da mesma dinastia. E nós? Vamos lá? Classe proletária, contrapeso da indústria, a classe trabalhadora, que sempre são as dívidas dos bancos, os crentes dos princípios econômicos de uma sociedade livre, gente tributada. Habitualmente os vemos dentro de um beco sem saída, buscando somente o direito de viver e sobreviver. Enquanto uma minoria luta pelo direito da força absoluta, dentro de um caminho econômico de facilidades. Tá? Nesse sentido, nós, proletariados, vemos a classe administrativa e a classe dominante, global, sendo beneficiada e se prontificando prontamente a classe hegemônica mundial, trabalhando de forma a submeter demandas internas dos países, as pressões da economia transnacional, da abertura comercial e financeira, quanto as classes dominantes dos demais países tiveram de se submeter a uma ordem estabelecida de economia transnacional. Apesar da resistência inicial do mercado, as classes administrativas e dominantes de grande parte dos países, ambas foram aliciadas e empoderadas por meio de pressões econômicas, chantagens militares, ajuda fiscal, privatizações, pelas novas fontes de riqueza, consumo, que participaram ativamente da abertura comercial e desregularização financeira desse processo. Apenas uma íntima fração dessa classe trabalhadora, da classe administrativa global, conseguiu aderir à hegemonia mundial da pirâmide econômica, e o segredo não seria o sucesso de homens que começaram pobres e ficaram ricos trabalhando honestamente, mas um esquema bem montado por parte de governos que favoreciam politicamente e juridicamente determinadas pessoas e empresas desde a primeira revolução industrial. Trata-se dos mais graduados gestores da capital e membros da classe administrativa global, subordinados a instituições internacionais, ou seja, a um cartel mundial. A vinculação dessa classe administrativa global teve a sua consagração na década de 1980. Os trabalhadores comuns tiveram que sofrer reduções salariais absurdas, perda de empregos, direitos sociais em todos os países, enquanto uma minoria trabalhadora, empossada pela elite transnacional, assumia a frente do mercado de trabalho. Os movimentos trabalhistas foram colocados na defensiva pelos poderes das novas legislações e pelo desemprego produzido por ajustes fiscais. Com a desintegração da União Soviética, o espectro do comunismo afastou-se definitivamente da Europa, desfazendo os últimos medos das classes dominantes. Além disso, as fissuras entre os diferentes setores da classe trabalhadora se alargaram. A pressão para a retirada das políticas de pressão social penalizou os setores mais fracos da classe trabalhadora, enquanto os trabalhadores mais qualificados da classe administrativa conseguiam se adaptar minimamente às novas tecnologias, obviamente tudo isso com a capacidade construtiva do contribuinte proletário. As transformações nos processos de produção e a fronteira cada vez mais maior entre o trabalho braçal e não braçal quebraram a unidade dos trabalhadores não favorecidos pelo processo trust, enquanto a maioria dos trabalhadores enfrentavam filas enormes
Para adquirir uma oportunidade de emprego, uma minoria se dedicava às novas tecnologias, à supervisão de mercados, de capital, de matéria-prima ou outras habilidades. Nesta realidade, nas economias do mercado, a concorrência é uma mera retórica infactível, mina as fantasias apologéticas dos economistas platônicos, quando não serve de pesquisa de mercado para estímulos de criatividade ou fugir do vínculo empregatício. A autodeterminação dos povos, termo cínico da ONU, criou zonas livres de comércio que se transformaram em mercado digitalizado, para depois converter um Estado unitário mundial. A justificativa do governo mundial, engalado sutilmente por uma dificuldade criada, de que se desapareceriam as guerras, as moedas diferenciadas, as fronteiras políticas e econômicas, para tornar a escravidão um dos mais belos ideais de toda a humanidade. Deixa o pastor explicar para vocês essa questão. O que na verdade está em evidência para nós? O papel da ideologia política esquerdista ou de extrema esquerda no cenário político mundial. O papel deles com a sociedade formada era injetar na cabeça deles exatamente esse conceito, o conceito do complexo da inferioridade, de que o indivíduo ele tem que ser mantido por alguém maior do que ele e não por ele mesmo. Então, enquanto uma classe que acreditava nessa ideologia trabalhava por mão de obra e para sobreviver acreditando ou se matando para ter o seu salário, outra minoria, uma pequena parte, acreditava nisso, na dignidade intelectual, de que você ser formado é uma questão moral, de que você se sustentar é uma questão moral, não é uma obrigação, é um dever. Então, enquanto a hegemonia estadunidense recebia recrutas da dinastia com benefícios, inclusive de estudo, para formá-los naquilo que eles iam fazer com facilidade, sem pegar fila, nessa época, outra classe que acreditava na justiça ou tinha esse conceito de justiça ficava na beira ou na porta das empresas reivindicando seus salários e seus direitos trabalhistas, sendo que o direito é para todos. Agora, qual é a sensação que você tem de saber que existem pessoas que chegaram lá porque tiveram ajuda política e hoje governam sobre os seus filhos e sobre a classe por causa disso, não porque são mais inteligentes, porque não precisaram de fila. E os nossos filhos e grande parte da sociedade que foi educada a acreditar nisso, que o homem existe para sobreviver, que nós estamos aqui para cumprir uma parcela de mão de obra, que nós somos aquelas pessoas que ajudam o Egito a construir aquelas pirâmides, ou ficar amassando barro como os judeus ficaram fazendo por muito tempo, e aceitar a escravidão. E tanto que é verdade isso, que é uma forma antiga do Egito governar, que quando Moisés levou esse povo para o deserto, eles queriam voltar para o Egito, porque eles lembravam que mesmo amassando barro para os faraós, eles tinham benefícios políticos, tinham um lugar para morar, a jantinha, a quentinha, o arroz e feijão e a sobrevivência. Que está no deserto com aquele maluco era pior. É mesmo estado de visão cômoda que nós estamos hoje aqui, educados. E era isso que eles queriam mesmo, que todo mundo acreditasse que é potencial que leva o homem lá para cima. E são acordos, entendeu? Esse conceito de que o homem tem que trabalhar é uma obrigação e não um dever moral e intelectual, isso foi imposto pela esquerda, de que alguém tem que te sustentar e não você sustentar você mesmo. Vocês entendem por quê? O complexo da inferioridade econômica dessas pessoas deu a eles suporte para eles serem o que eles são hoje. Continua pegando fila. Daí aquela questão: pastor, mas o senhor é revolucionário? Não sou revolucionário de nada, só estou explicando o esquema. Eu quero sair desse mundo. Eu não sou revolucionário, só estou explicando o esquema da pirâmide, entende?
Nós lutamos pelo pão de cada dia. Eles para manter o poder. É simples. A gente se mata para sobreviver. E esses caras, eles lutam pela dinastia, para manter o poder dela. É uma coisa assustadora, tá?